Tudo é físico. Poxa, que frase. Parece até uma, sei lá, uma declaração filosófica, né? Mas e se na verdade isso for uma hipótese científica? Vamos mergulhar nessa ideia. Essa é a grande questão que a gente precisa responder. Quando alguém diz tudo é físico, o que essa pessoa está querendo dizer afinal? É uma afirmação sobre a natureza fundamental de tudo que existe, no estilo de um filósofo? Ou será que é mais uma proposta? Uma ideia que a ciência pode pegar, testar e, quem sabe, até provar que está errado? Olha, a diferença aqui é gritante. Pensa só, de um lado a gente tem a metafísica com frases do tipo o absoluto é eterno. Legal, mas como é que a gente testa isso num laboratório? Não dá, né? Agora, do outro lado, a ciência chega e diz a energia se conserva. Opa, isso sim, isso a gente pode medir, pode verificar. É por isso que dizemos que a metafísica busca verdades a priori, ou seja, antes da experiência, enquanto a ciência vai atrás de verdades a posteriori, que dependem da experiência para serem confirmadas. Para a gente conseguir desenrolar esse nó, vamos seguir um caminho aqui, ok? Primeiro, a gente vai entender um paradoxo filosófico, depois vamos nos perguntar se a metafísica chegou ao fim, em seguida vamos ver o que dá significado de verdade às palavras, para então entendermos como o fisicalismo se sustenta como uma tese científica e não só como especulação. Bom, vamos começar com uma ideia bem radical que surgiu lá no século XX, o positivismo lógico. Os pensadores dessa corrente não só discordavam da metafísica, eles tinham um plano para basicamente acabar com ela. E aqui está a bomba dita por um dos líderes do movimento, Rudolf Carnap. Presta atenção, ele não está dizendo que a metafísica é falsa. Não, ele está dizendo que ela é sem significado, que as frases dos metafísicos, no fundo, não afirmam absolutamente nada. O ponto central da crítica é esse conceito, pseudo-enunciado. Pensa assim, ó. Parece uma frase, tem sujeito, verbo, tudo bonitinho, mas no fim das contas é só um amontoado de palavras que não diz nada sobre o mundo. Não é verdadeiro, nem falso, é para os positivistas só barulho intelectual. E como é que nascem esses pseudo-enunciados? O Carnap aponta dois caminhos principais. O primeiro, usar palavras que parecem super profundas, mas que na real não tem um critério claro para a gente saber quando usar. E o segundo, pegar palavras que até têm significado, mas combiná-las de um jeito que quebra a lógica, mesmo que a gramática pareça certinho. Ok, mas se algumas palavras não têm significado, como a gente pode saber? Como separamos o que faz sentido do que é só papo furado? A ferramenta deles era essa, o critério de verificação. Para os positivistas lógicos, o significado de uma afirmação está totalmente amarrado no jeito como a gente a verifica. Se não dá nem para imaginar uma observação que a tornaria verdadeira ou falsa, então essa frase, sinto muito, não significa nada. Ela precisa ter um pezinho no mundo real. Para isso ficar bem claro, vamos usar um exemplo famoso do Carnap. Imagina só que eu inventei uma palavra nova agora mesmo, TAV. E aí, o que ela significa? Você, muito espertamente, me pergunta, beleza, mas como eu sei se alguma coisa é TAV ou não? E eu respondo com aquela cara de quem guarda um grande segredo. Ah, não tem como saber pela experiência. A TAVidade é um segredo eterno do universo. O que você pensaria de mim? Exatamente. Você pensaria que eu estou te enrolando. A palavra teve é uma casca vazia. Sem um método de verificação, ela não significa nada. E frases que a usam são pseudo-enunciados. A grande acusação do Carnap é que muitas palavras da metafísica, como o absoluto ou o nada, são iguaizinhas à palavra TV. Certo. Agora que a gente entendeu essa crítica toda, vamos voltar à nossa afirmação inicial. Tudo é físico. Com tudo isso que vimos, como o fisicalismo pode escapar da acusação de ser só mais uma metafísica sem sentido, tipo, tudo é TV? A resposta está em definir o físico não com base em especulação, mas na própria ciência. O segredo todo é ancorar o significado de físico naquilo que a ciência empírica nos mostra. Isso leva a gente a uma definição mais cuidadosa. Fisicalismo não é só dizer que tudo é matéria. É a tese de que não existe nada para além daquilo que a nossa melhor e mais completa teoria científica diz sobre os componentes fundamentais do mundo. E o que define uma teoria científica? Bom, ela precisa ter hipóteses que a gente possa testar, ser confirmada por evidências, conseguir unificar diferentes observações e, claro, se encaixar no que a gente já sabe. O físico, portanto, é aquilo que faz parte de uma teoria que tem todas essas características. E agora, chegamos ao ponto principal.
a linha que divide o que é ciência do que é pura especulação metafísica. E essa linha tem nome: falsificabilidade. Uma tese científica, por mais abrangente que seja, precisa ter uma condição de derrota. Precisa existir alguma descoberta, alguma experiência, que a gente possa pelo menos imaginar que poderia provar que ela está errada. Olha só essa comparação. Tem uma frase metafísica famosa que diz: o nada em si mesmo nadifica. Que experimento a gente poderia fazer para refutar isso? Nenhum, é infalsificável. Agora, a afirmação tudo é explicável pela ciência é bem diferente. Se um dia a gente descobrir algo que, por princípio, a ciência não consegue explicar, pronto, a tese foi falsificada. Então, o que poderia falsificar o fisicalismo? Bom, os filósofos levam isso a sério. Imagina descobrir anjos que fazem milagres e que os atos deles, por definição, não seguem nenhuma lei científica. Ou encontrar propriedades no universo que simplesmente não se encaixam na nossa teoria científica mais completa. Qualquer coisa que ficasse fundamentalmente acima e além da explicação empírica seria um prego no caixão do fisicalismo. Então, ao reformular tudo é físico, não como um decreto metafísico, mas como uma hipótese científica ousada sobre o que a investigação vai, no final das contas, descobrir, a gente muda completamente o jogo. E isso nos leva a uma pergunta final. Se essa é a natureza da afirmação, o que isso realmente nos diz sobre os limites do que podemos saber e, talvez mais importante, do que podemos dizer com algum significado?